Então, vamos lá, capítulo 1, né, o livro 1, capítulo 18, Leibniz. Então, vocês nessa slide aí tem a figura do Leibniz, né? O que vocês acham dessa figura? Eu acho imponente. Essas figuras desse século, né? Aí o século XVIII, século XVII e XVIII, com essas roupas, essa peruca, parece um magistrado. Né? A gente lembra de um magistrado. Mas nós vamos, sim, falar de um grande filósofo, um polímata, né? Aquele cara que tem um conhecimento vasto de vários assuntos. E aí, então, aí a data de nascimento, né, 1646, falecimento 1716. Vamos, então, conhecer um pouco desse filósofo, que é o Leibniz. Primeiro momento, a nossa reflexão, né? A mônada é o princípio inteligente? Pergunta. A mônada é um termo que nasceu na antiguidade, onde o neoplatônico Plotino já utilizava. Então, a correção em cima do que eu falei, né? Não foi o Leibniz que criou a palavra mônada. Já é usada desde a antiguidade, mas o Leibniz popularizou ela, ok? Através da sua obra, que a gente vai ver, que é a monadologia, ok? A reflexão continua dizendo o seguinte: no Renascimento, Giordano Bruno difundiu o termo pela Europa e, em seguida, foi tratado de forma mais sistemática e conceitual por Leibniz. Muitos da doutrina espírita se utilizam da expressão mônada, mas Kardec já falava de um princípio inteligente. Outros pensadores buscam conceituar esse princípio e investigar filosoficamente. Haveria diferença entre o conceito espírita e o leibniziano de mônada? Aí o questionamento que é colocado, que a gente vai responder ao longo da aula. Agora, uma pergunta que eu faço aqui para vocês de começo. Todos aqui já conheciam essa expressão mônada? Ou monada, como alguns falam? Ricardo, eu escutei alguma coisa na escola de aprendiz do Evangelho, quando eles falam sobre o mineral, o vegetal, né? Perfeito. Alguma coisa de lá. Perfeito. Só assim para alinhar todo mundo, lá dentro da escola de aprendiz do Evangelho, você tem ali 2 anos e meio de estudo. A primeira parte é sobre a história de Jesus, 1 ano, e depois, quando entra na segunda parte, você começa a ter os ensinamentos da parte espiritual. E tem várias aulas que falam da evolução da alma, a evolução do espírito na matéria. Ok? Então, essa jornada que o espírito faz dentro dos mundos materiais. Existe uma aula chamada evolução anímica, tem a evolução anímica 1 e a evolução anímica 2, que vai tratar do espírito desde o seu começo. Então, quando se fala que o espírito nasce simples, ignorante e vem de Deus, esse primeiro momento é a mônada espiritual. Ok? Por isso que a gente ouve o comentário mônada no meio espírita. Essa palavra mônada é uma apropriação. Ela não é uma palavra que Kardec falou dela. Tá? Ele está se apropriando de uma expressão popularizada pelo Leibniz, que é anterior a Kardec, que Kardec chama de princípio inteligente. Ok? A mesma coisa, por exemplo, se passa com Deus. Alguns chamam Deus, Alá, não sei o quê. Kardec vai falar inteligência suprema. Ok? E a gente acaba usando expressões Jeová, Deus, né, que são fora do governo, sem problemas. É só mais uma questão de entender uma coisa e outra. A gente saber o porquê, né? É igual usar a palavra karma. O espírita tem muito disso, de falar assim, é meu karma.
Mas se a gente for analisar, a gente está usando uma palavra que nós estamos nos apropriando, que vem lá do hinduísmo, do budismo, no sentido pior, negativo. E que, na sua origem, a palavra karma é neutra. Karma é equivalente a ação e reação, que pode ser positiva ou negativa. E a gente geralmente usa para falar no aspecto negativo. Ah, esse aqui é meu karma. Quer dizer, é algo negativo que eu carrego. Aquele companheiro difícil que eu tenho do meu lado, eu falo, o meu karminha. Tem que arrastar ele. E por aí vai, né? Mas, na verdade, não é esse o sentido original. Por isso que, em filosofia, é importante a gente entender a etimologia da palavra. Qual a origem, qual o significado real daquela palavra. Então, a gente sempre recomenda, quando há palavras estranhas, a gente buscar a etimologia da palavra. De onde que ela veio? Onde é ela que se originou? Qual o significado? Muitas vezes ela é usada hoje de forma deturpada. E a gente acaba sendo, às vezes até na ignorância, multiplicador dessa deturpação, que vai passando de pessoa para pessoa. Tudo bem? Mauro, pode falar, Mauro. Ricardo, dentro dessa sua colocação, eu estou aqui atento na pergunta que encerra a reflexão, né? Haveria diferença entre o conceito espírita e o leibniziano de mônada? Pelo que você coloca, você está nos provocando, não é isso? Sim. E a resposta nós vamos ter lá no final. Então tá bom. Ok? Ainda foi só assim levantar as perguntas, né? A gente sabe que a gente vai ter que conhecer, então, a definição de Leibniz para a mônada, como é que ele enxergava, como é que ele pensava. E aí, a gente já tendo esse V0 que eu dei aqui agora, com relação ao entendimento da mônada no meio espírita, para a gente chegar e comparar uma coisa com a outra. Então, eu entendo que eu posso até utilizar a palavra karma quando estiver, digamos, tratando, por exemplo, da lei de ação e reação, mas eu devo explicitar o que ela representa. Eu entendo assim. Entendo Legal. até que todo expositor deveria fazer isso. Às vezes a confusão de conceitos, né, surge justamente por isso, por falta de explicitação. Beleza. O meio espiritualista tem muito disso, né? O meio espírita, ele mistura espiritualismo, esoterismo, teosofia. Os alunos novos que chegam, principalmente nas escolas de aprendizes do Evangelho, às vezes ficam confusos, né? Mas eu ouvi falar isso ou aquilo. E aí acontece muito, por exemplo, com aquela situação do desdobramento, projeção astral, que na doutrina espírita é a emancipação do espírito. Então, às vezes ajuda a dar esclarecimento. Espero que todo mundo agora, quando use a palavra karma, pelo menos os que estão aqui hoje, e que se utilizam, muitas vezes, de forma negativa, use da forma positiva também. Né? Também há um karma bom, que é o Dharma lá também, né? Que a gente traz. Ok? Vamos lá, então. Bacana, Mauro. Valeu aí. Eu tenho que fazer uma manobrinha aqui, por isso que demora um pouquinho. Então, para a aula de hoje, nós teremos aí esse conteúdo, né, que é o mesmo da apostila, quando ali você tem introdução no item 1, 18.1, Leibniz, vida e obra, metafísica, hierarquia. Quando chega no 18.5, eu acrescentei algo mais, então eu criei um 18.5.1, criei também um 18.5.2, mas acredito que não vai prejudicar o desenvolvimento da nossa aula de hoje. Então, esse é o conteúdo que está na apostila, ok? Introdução.
contexto. Vou ler aí para vocês. Então, o Leibniz, ele nasce, então, no final da Guerra dos 30 Anos, aí, então, 1618 a 1648, guerra política religiosa na Europa Central, envolvendo a Alemanha, França, Suécia e Espanha, uma catástrofe que fizera da Europa um campo de ruínas e da vida humana um caos. Então, esse é o cenário que nós vamos ter aí, o contexto de uma nação que vai, então, procurar se reerguer pós-catástrofe, né? De uma guerra política e religiosa. Nas universidades, o Leibniz entrou em contato com o pensamento de grandes pensadores da época, como Galileu, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Descartes. Então, ele sonhava em reconciliar esses pensadores com Aristóteles dos escolásticos. Então, o que está havendo aí, o pensamento, é uma época rica, né? Estou falando de uma época de Descartes. Estamos falando de uma época também onde tem Isaac Newton. Tá? Então, eu penso que um jovem como esse, que quer reconciliar esses pensadores com Aristóteles, ele pensava grande. Né? Como criar uma filosofia que reconcilie gigantes com gigantes do passado. O empirismo está se descolando de Aristóteles, porque Aristóteles tinha princípios racionalistas. Então, está vindo o empirismo forte. Então, o Leibniz vai ser essa reação ao empirismo também, sendo uma das mentes do racionalismo mais elevada. Ok? Então, Leibniz é esse homem de equilíbrio, humanista, como Goethe, como Schweitzer. Recomendo vocês conhecerem a figura de Albert Schweitzer, grande humanista, uma figura do bem essencial para a gente conhecer, ok? Missionário, pensador, entre inúmeras coisas. Tá? Albert Schweitzer. Ele tinha uma característica universalista e sua filosofia revela um sensato centralismo equidistante dos extremos. Então, o Leibniz é esse que procura o caminho do meio, ok? Indo na direção aí da filosofia oriental, né? A busca pelo equilíbrio. O Leibniz apresenta um ecletismo próprio de fundo racional. Esse ecletismo, que é uma doutrina surgida no século XIX, ela é uma síntese, uma amálgama, né, de várias correntes filosóficas. Então, ele apresenta essa característica também. Vida e obra. Leibniz nasce em Leipzig, Alemanha, no dia 1º de julho de 1646. Ingressou na universidade aos 15 anos de idade. Aí a gente já vê a precocidade do Leibniz. Aos 17 já havia adquirido seu diploma de bacharel. Estudou teologia, direito, filosofia, matemática na universidade. E para muitos historiadores, Leibniz é tido como o último erudito que possuía um conhecimento universal. Então, é aquele pensador que, como um polímata, conhece uma abrangência de conhecimentos, que ele procura integrar isso numa ideia. E aí vai tentar, com a sua filosofia, fazer com que a sua filosofia seja uma base, um sustentáculo único para a teoria do conhecimento, para o conhecimento de uma forma em geral. Ele tem essa visão universal, abrangente. Veja a precocidade dele, que aos 14 anos ele se graduou em filosofia, com a tese, olha só a tese, Meditação sobre o princípio da individuação, onde ele apresentou o conceito de mônadas, unidades primárias do universo.
Estão conseguindo ler aí ao mesmo tempo que eu falo? Se não conseguir ler, eu estou repetindo exatamente o escrito. Dá Tá sim, bom? dá para ler sim. Tá ótimo. Ok. Então, vejam que um jovem de 14 anos já falar de mônadas e apresentar isso como uma tese de graduação, né? Eu fico fazendo exercício com 14 anos, o que eu estava pensando? Ricardo, a gente lê isso daí, a gente não sabe se a humanidade emburreceu ou se a gente que é normal e eles que eram anormais, porque Eu já acho que ele era reencarnação, já começando a provar como precursor do espiritismo. Opa, ele está dando salto lá, vamos lá, isso aí. Bom, olha só, aos 20 anos de idade, ele já estava preparado para receber o título de doutor em Direito. E esse foi recusado porque ele era muito jovem para ser um doutor. Não é nem formação em Direito, é doutor. A gente sabe hoje que você tem a formação, a graduação, bacharel, depois mestrado, depois doutorado. São muitos anos. Então, foi recusado, aí ele então deixa a cidade dele, onde ele nasceu, e vai receber o título de doutor na Universidade de Altdorf, em Nuremberg. Então, veja que ele pega o título de doutor com 20 anos de idade. Em 1663, ele recebe o grau de mestre em filosofia. Em 1666, publicou a tese Dissertação sobre a Arte Combinatória. Dissertação sobre a arte combinatória é matemática, gente. E o Leibniz é mais conhecido como matemático. A gente vai ver aí a questão do cálculo, do qual a importância dele na construção do cálculo diferencial. Então, assim, é uma mente brilhante, fantástica, né? E eu acho interessante, para mim me chama muito a atenção, dele ser um brilhante matemático da área de exatas e, ao mesmo tempo, ser um grande espiritualista. Né? Que normalmente a gente espera na área de humanas, na área de psicologia. E aí, então, nós vamos ter o Leibniz, que é essa figura que domina as exatas, falando de coisas metafísicas. Um grande brilhantismo. Eu acho que isso é bastante interessante, né? Eu, por exemplo, particularmente, sempre vivi esse paradoxo, porque eu trabalhei como projetista na área de exatas e, ao mesmo tempo, dando aulas numa área completamente, sempre autodidata, não tem informação nenhuma. Então, assim, me identifico um pouco com essa... É lógico, né, num grau muito menor, não dá nem para comparar, mas me sinto assim também. E aí entra a questão, né? Às vezes a vida nos leva num caminho, mas a vocação da gente, às vezes, é outra. E a gente, às vezes, até não se conhece. Eu fui conhecer, quem me deu a oportunidade de desabrochar esse lado foi a própria doutrina espírita, depois de 30 e poucos anos de idade. Né? Já chegando quase na casa dos 40. Então, é bacana, né? Como a gente, às vezes, tem conhecimentos que estão em nós. Eu acho que todos nós podemos saber fazer um pouco de tudo, se a gente conseguisse acessar o nosso inconsciente e os conhecimentos guardados, latentes em nós. Às vezes a vida nos desperta isso, né? É aquele caso da pessoa que aposenta. O que eu vou fazer agora? Vou mexer com madeira. Daqui a pouco virou um marceneiro. Porque experimentou, gostou, foi ali, aquela coisa despertou, o inconsciente trouxe e ele começa uma atividade completamente diferente que ele exerceu ao longo da vida. Agora já o Leibniz não, ele fez tudo ao mesmo tempo. O tempo todo, a vida toda. Ele vem atropelando mesmo, né? A partir daí, então, o Leibniz entra para a vida diplomática, como representante governamental influente, ele teve a oportunidade de viajar muito durante toda a vida. Uma ressalva que eu vou fazer aqui agora, nesse parágrafo,
que quando você vai na internet pesquisar um pouco sobre o Leibniz, às vezes sobre essa questão, algumas opiniões contraditórias a favor e contra, porque ele era amigo do rei. Então, alguns veem isso com maus olhos. Eu fico imaginando o Leibniz, né? Ele é o cara que quer passar o conhecimento. Ao mesmo tempo, ele tem acesso aos poderosos. Então, ele fica ali no meio do caminho, querendo conciliar os mundos, né? Das ideias que ele tem que colocar, o desejo dos governantes, e talvez isso foi mal visto por alguns. Então, às vezes a gente encontra algum comentáriozinho aqui e ali desabonador com relação ao Leibniz. O que eu vi, eu não vi nada assim concreto que possa dizer algo a respeito que venha a denegrir a imagem dele. Não encontrei. Só pequenos comentários, mas que, para mim, sem muita importância. Então, aí é o que esse parágrafo diz aí, ó, que, apesar do seu humanismo e universalidade, era tido como snob e arrogante. Será que era isso mesmo? Será que não era o fato dele frequentar a corte, ensejava em alguns a inveja, e alguns julgavam ele snob? A gente já viu isso, né? Às vezes, na empresa, quando a gente tem acesso, por exemplo, a algumas camadas da empresa onde outros não têm, até por uma questão de profissionalismo, você, às vezes, das pessoas que estão do lado de fora, elas fazem julgamento desse tipo. Mas é o quê? É inveja, porque não faz, muitas vezes, parte daquele círculo que ela mesma, lá no íntimo, gostaria de estar. Então, tem que ter um cuidado com esses julgamentos, assim. Tem que se conhecer bem a personalidade para julgar uma pessoa, né? Melhor é nem julgar, né? Mas se vai julgar, que faça com justiça, né? O Ricardo, tem um ditado que diz assim, ninguém odeia de perto, né? Então, se você realmente conhecer a pessoa, você vai entender os motivos e você não vai odiar a pessoa, né? Porque cada um tem os seus motivos, né? Então, talvez era até falta de conhecimento, só olhava pela aparência e não sabia exatamente quem a pessoa era, como ela era no íntimo, né? Legal, Patrícia, você comentar, e você falou de aparência, eu fico pensando, por exemplo, na mulher quando ela é muito bonita. Ela mesmo, pela força das coisas, ela não pode dar muita abertura, né? Acontece muitas vezes de ser mal interpretada. Sofreu um assédio. Exatamente. Então, às vezes, você olha, alguns olham, você que é uma determinada pessoa que passa com a cabeça baixa. Uma mulher bonita passa com a cabeça baixa. Aquela lá, ela é arrogante. Não é. Às vezes é uma atitude de defesa. Quem, por exemplo, trabalhou com uma fábrica que tem muitos homens e poucas mulheres, a gente sabe disso. Às vezes a mulher sofre com aquela situação. E as pessoas estão julgando, né, pela aparência. Isso aí, perfeito. Ok? Então tem que conhecer bem. É isso que falou, tem que conhecer de perto. Iraí, pode falar. Para dar um mote para a futura dialética, que acho que não cabe aqui nesse espaço, eu queria contrariar um pouco a tese da Patrícia, quando ela fala que ninguém odeia de perto, né? Tudo bem, que quando conhece a pessoa tira aquelas más impressões, porém existe o contraditório, o oposto. Vários relacionamentos começam maravilhosamente bem e as pessoas começam a se distanciar quando se conhecem. É o oposto da sua tese. Para o bem e para o mal, né? Exatamente. Verdade, verdade. Right. É isso. Perfeito. Então, Leibniz, ele participou da Sociedade Alquímica de Nuremberg, em Londres, participou da Royal Society, foi eleito membro, depois de exibir sua invenção, a máquina de calcular. A máquina de calcular, o Leibniz, ele se propôs a fazer depois que ele viu o Blaise Pascal, que é anterior a ele. O Blaise Pascal, quando era jovem, inventou a máquina de calcular.
Aí o que o Leibniz vai fazer? Vai construir também, inspirado no Blaise Pascal, e o Pascal influenciou muito Leibniz, tanto quanto Spinoza, que também influenciou muito Leibniz, esses dois, o Leibniz vai fazer uma calculadora melhor do que a do Pascal. Ok? E já também em tenridade, né? Novo, já fazendo uma máquina de calcular. Sua mais notável obra é a Monadologia e Princípios da Natureza Humana, em 1714, onde ele expõe seu trabalho que o imortaliza na filosofia. É contra o empirismo de Locke, aquela ideia de que não temos ideias inatas, somos uma tábula rasa. Então, o Leibniz é contra isso, ele fala, não, nós não somos uma tábula rasa, nós temos conhecimentos inatos. Né? Ele vai falar disso e aí escrever ensaios sobre o intelecto humano, escreveu também uma obra de caráter teológico, religioso, a Teodiceia. Nós vamos falar mais para frente sobre a Teodiceia. O seu gênio indomável, autônomo, lhe confere uma vida profissional cheia de altos e baixos, fazendo, por um lado, contatos diplomáticos com o rei Luís XIV e, por outro, encerrando seus dias como bibliotecário de um nobre em Hanover. Veio a falecer nessa cidade em 1716, aos 70 anos de idade. Descartes, Spinoza, Malebranche influenciaram muito o pensamento de Leibniz, portanto, considerado um componente da escola racionalista. Ok? Tudo bem? Então, nós vamos ver um pouco mais sobre a mônada, a monadologia, entre outras coisas. Opa, sobrou um slide aqui. Trouxe algumas frases aí para vocês, que não está na apostila, mas aí para vocês terem uma ideia geral de algumas frases do Leibniz. Né? Temos melhor opinião sobre as coisas que não conhecemos. É bem irônico essa frase, que quando a gente conhece, é meio que o Sócrates fala, né? Aí eu vou descobrindo que eu não sei. Agora, às vezes, quando eu não sei, eu desando a falar coisas que eu não sei, mas estou lá ali tagarelando, né? E essa frase aí confirma a minha suposta tese aí, né? Ó, temos melhor opinião sobre pessoas que ainda não conhecemos. Beleza, né? A pergunta fundamental da filosofia, né, que incomoda até hoje os filósofos, é por que existe algo em vez de nada? Eu tenho um livro aqui que tenta responder essa questão. Depois eu vou postar para vocês no grupo. A pergunta é justamente essa. Um pensador saiu, moderno, perguntando para vários filósofos nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares, a essa pergunta, por que existe algo em vez de nada? Tem um primeiro capítulo lá que é meio maçante, que ele vai argumentar sobre o nada. Mas passando esse capítulo do nada, o resto do livro é muito interessante. Argumentar em cima do nada, né, justificar o nada racionalmente é muito complicado. Mas a pergunta aí é a pergunta que é um desafio filosófico de sempre. A natureza não realiza saltos, quer dizer, o Leibniz entendia que para tudo há uma continuidade gradativa. A outra frase dele é indigno do homem perder seu tempo com cálculos que as máquinas podem fazer. Isso talvez para nós que estamos enfrentando agora a inteligência artificial, a gente pode olhar essa frase, de repente o Leibniz tem razão, é inútil ficar brigando com a IA, né? Talvez nós temos que procurar outras atividades. Porque tem coisa que a inteligência, a robótica, o computacional vai fazer assim de uma forma que nós temos que trabalhar isso a nosso favor, né? Não adianta lutar muito contra. O problema é o ser humano, né? Como é que ele usa a ferramenta, né? É sempre assim. A ferramenta é neutra. Como é que nós lidamos com ela? Não é tempo que perdemos, é vida. Ó, frase emblemática, hein? Nós falamos sobre isso aí na reflexão de hoje, né? Tempo não volta. Acho que Joelma comentou sobre isso.
né? Os fatos fazem os homens. Para o espírito, a claridade. Eu gosto muito dessa frase. Para a matéria, a utilidade. É bem espírita, né? Para o espírito, a claridade. Para a matéria, a utilidade. Acaso é quando ignoramos as causas físicas. Amar é encontrar na felicidade do outro a própria felicidade. E mais importante que as invenções é como foram inventadas. Ok? Aí umas frases para a gente conhecer um pouco do pensamento do Leibniz. Vamos lá. Vamos, então, para a famosa e temida mônada, né? A metafísica leibniziana, a mônada. O que a apostila nos diz, então? Enquanto René Descartes afirmava que a realidade consistiria fundamentalmente em duas substâncias, a res cogito e a resistência, a dualidade, Spinoza sustentava a existência de uma substância. E Leibniz admitia infinitas substâncias, partículas, as mônadas. A palavra mônada quer dizer unidade. E para Leibniz, a estrutura metafísica do mundo é a mesma das mônadas, ou seja, o macrocosmo sendo representado no microcosmo. Então, mônada quer dizer unidade, uma unidade metafísica. Da mesma forma como nós temos na unidade material, que é o átomo, para o Leibniz, além do átomo, você tem a unidade metafísica, que é a mônada. As mônadas são substâncias simples, constitutivas das coisas metafísicas. Ela é, para o Leibniz, o que o átomo era para Demócrito, com a diferença que a mônada não era considerada unidade material, mas imaterial ou energética. A mônada é aquilo que tem força, que tem energia, é a capacidade de agir, de atuar, portanto, imaterial, uma coisa pensante, o cogito. Então, para o René Descartes é dualidade, para o Spinoza é monismo, então, para o Leibniz é uma infinidade de substâncias. Ok? Quando fala em infinidade de substâncias, eu lembro um pouco daquela questão que nós temos na doutrina espírita, que é do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é algo que tem diferentes propriedades e cria uma série de variedades de partículas para a diversidade que a gente vê ao nosso redor. E o fluido cósmico universal, alguns pensam que é o éter, não sabemos. Na denominação espírita, é esse fluido que constitui toda a formação da matéria, não do espírito. Então, a matéria, esse fluido cósmico, eles têm várias propriedades e cria diversas moléculas, átomos diferentes de moléculas, e aí vai criar a diversidade de coisas que a gente vê no universo. Teria algo parecido no campo espiritual, que aí o Leibniz vai chamar de mônada. E criaria, então, a diversidade espiritual, metafísica da realidade. Tudo bem? Quando fala aí que a mônada é aquilo que tem força, que tem energia, é uma, vamos dizer assim, uma maneira de expressar, usando até uma palavra que não é muito correta, que é muito comum a gente fazer isso no meio espírita. Porque quando a gente chega assim e fala assim, o que é o espírito? A gente fala assim, é uma energia. Mas o que é energia para a ciência? Ela é metafísica ou ela é material? O que vocês acham? A energia é a base da
Lembra lá da fórmula do Einstein? Energia igual massa vezes aceleração quadrada, alguma coisa assim? Não é isso? Então, a massa, numa determinada velocidade, ela se transforma em energia. A energia é base da matéria. Então, quando nós espíritas falamos que o espírito é uma energia, nós estamos materializando o espírito. É por falta de palavra que a gente usa a palavra energia. Kardec usava fluido no tempo dele, porque não havia a palavra energia. Então, para ficar mais correto, a gente fala assim, uma centelha, um princípio inteligente, porque é algo que difere da matéria. Por isso, então, a gente vai encontrar na literatura espírita muitas associações com energia que, assim, no rigor filosófico, não é muito apropriado. Eu posso chegar para alguém e falar assim, você disse que energia é espírito, eu sou um cético, cientista. Então você está falando de energia, o espírito é matéria também. Então você é monista? Mas aí o perispírito nos salva, né, Ricardo? A definição de perispírito já nos salva, porque ele é semimaterial, né? Então, ele tem uma parte que é energia, que é a parte material, e uma outra que a gente desconhece a natureza. Exato. Que é a parte espiritual. A gente usa a palavra energia como muleta. Que a gente falta a palavra, a gente acaba usando, mas não é bem isso. Ok? Sendo assim um pouco mais rigoroso, né? O espírito atua sobre a energia. Ele transmuta a energia. Ele transfere a energia. Ele coordena a energia. Né? Então, essa associação do espírito com as fontes energéticas que vai construir a realidade que nos cerca. Ok? Por isso que lá no Livro dos Espíritos você encontra lá uma pergunta onde diz assim, é o espírito que intelectualiza a matéria. Quer dizer, é o espírito que dá a aparência de inteligência que a matéria tem. Ela é de natureza espiritual. A matéria é passiva. E o espírito é um elemento ativo e inteligente. Ok? Ficou claro aí para todo mundo? Alguma dúvida, pergunta? Então, vamos lá. Um pouquinho mais da mônada aí, né? Então, essa deve ser pensada mais como uma força, uma energia, ou mesmo vontade, do que como matéria, diferindo uma da outra em virtude de possuírem diferentes graus de consciência. Então, a questão da consciência é ligada ao espírito. A matéria não tem consciência. Isso é um atributo do espírito. Então, quando a gente pensa assim no homem, que é feito à imagem e semelhança de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus em espírito. Exatamente. Deus não tem um corpo físico. Então, o que nós é a imagem e semelhança é espírito. E se nós temos um espírito que tem consciência, que tem julgamento moral, que tem consciência de si, Deus tem todos os atributos que a gente tem num grau infinito. Então, se nós somos pequenas partículas de consciência, Deus é uma consciência suprema, cósmica. Matriz, Ok? Tudo que a gente possa pensar de melhor em nós, existe de melhor em Deus num grau infinito. Ok? Então, por isso que se fala muitas vezes, em vez de usar a palavra Deus, usa-se consciência cósmica universal. Arquiteto, e aí tem vários nomes para falar dessa consciência, né? Aí o segundo parágrafo, a evolução das mônadas consiste em atualizar o que existe em potencial dentro delas, e elas agem sob o impulso de uma lei
eles determinam a perfeita harmonia, sem, contudo, que haja comunicação entre elas. Ele fala, essa questão é uma questão de integridade, né? A mônada é algo que tem uma certa integridade que não se contamina com o que está ao redor dela. Então, é nesse sentido, essa comunicação é se contaminar pelo externo, o que já não acontece com a partícula material, que se contamina de uma outra, por exemplo, o hidrogênio com o oxigênio, que vira água. De uma substância e outra, surge uma terceira. Com as mônadas não seria assim. Cada uma tem uma característica e uma integridade. Tudo bem? Consegui passar o conceito aí para vocês? Então, essa mônada, que é essa unidade metafísica, ela possui dois atributos, percepção e apetição. A percepção é o ato de ter um múltiplo no simples. Quer dizer, tem várias coisas, eu consigo aprender essas coisas e trazer numa percepção única. E todas as mônadas são dotadas de propriedade de perceber. Entretanto, nem todas percebem igualmente e conscientemente. A percepção aumenta de um estado ao outro ampliado. E aí, quando eu li isso, gente, eu me lembrei das filosofias orientais. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o pensamento oriental. Ele fala que a realidade nossa é formada por diversos níveis de consciência. E que cada um está num nível de consciência. Quando você atinge o grau de iluminação, você passa para um nível de consciência ampliado, superior. E assim vai. Na medida que você passa para um grau superior de consciência, você começa a perceber coisas que quem está abaixo não percebe. Ok? O Leibniz está falando algo parecido aí. Está dizendo que então, as mônadas são únicas, cada uma num grau, e elas vão através da percepção. É por isso que a gente, quando olha a realidade ao nosso redor, cada um enxerga a vida, o universo de um jeito. São diversos universos pessoais dentro de um universo macro maior. Então, um fala assim, não existe amigos. O outro fala assim, não, há muitos amigos. Estamos todos morando na mesma cidade, mas em universos diferentes, de percepção, de relacionamento, né, de interação com o outro, que vai em função da percepção de cada um. O outro conceito aí é a apetição, que é a tendência que a mônada tem para possuir de passar de uma percepção mais estreita para uma percepção mais ampla, ao mesmo tempo que guarda a experiência adquirida. Isso aí não lembrou alguma coisa para vocês? Não tem uma ideia lá no meu espírito, é o seguinte, a gente volta atrás? Não. Não, né? Pode estacionar, mas sempre progride. Né? Sempre progride. E é o que ele está dizendo aí. Né? E eu estou prestando atenção nas suas explicações e didaticamente na minha cabeça, à medida que você vai falando, eu estou colocando essa palavra na minha cabeça, mônada, como ser humano, como indivíduo. Ela traz uma compreensão, cara, que ninguém é igual, não adianta falar, me diga com quem andas que eu te direi quem és, nada disso, ninguém é influenciado por ninguém, nós somos indivíduos únicos, nós somos FM, filhotes de mônada, mas nós somos influenciáveis. Eu criei hoje esse neologismo, somos FM, filhotinhos de mônadas, e essa mônada é a inteligência suprema que é Deus. Isso, nós vamos ver aqui no próximo slide, o que você falou. Está aqui, ó, a hierarquia das mônadas segundo Leibniz. Olha lá. Tá? Pessoas. Então, no item 18.4, as mônadas são hierarquizadas de acordo com o seu grau de percepção. Essa hierarquia forma uma imensa série ascendente, contínua, da ínfima até a suprema, que é Deus. Então, nós temos aí as mônadas inferiores, materiais, no reino vegetal, mineral e vegetal. Temos as mônadas sensitivas ou almas, que é do psiquismo animal,
do homem, né? A mônada nos racionais ou espíritos, enriquecidas de conhecimento das verdades eternas, aquilo que forma as verdades da razão, da consciência reflexa, essas representam o psiquismo humano, e, por último, a mônada suprema, o Deus, absolutamente perfeita, causa eficiente de todas as outras. O ser humano é uma colônia de mônadas, de graus diversos, no qual a mônada central é dominante. É uma mônada espiritual consciente, dotada de percepção, apetição, e como todas as outras inferiores, a percepção e memória como a alma. Que bacana, né? Como isso cala, né? Porque se a gente for pensar no homem, nós somos uma inteligência que governa uma série de inteligências menores. Isso é fato científico. Cada célula é um ser que responde aos estímulos. Existe uma disciplina que estuda isso que chama epigenética, que é a influência do meio ambiente sobre as células. A influência do meio ambiente sobre as células não é só o meio ambiente externo, é o meio ambiente interno. Como é que eu estou me sentindo? Como é que estão meus hormônios? Como é que está meu estado psicológico? Isso está irradiando sobre a célula, criando efeitos. Ok? Já é uma disciplina científica isso. Patrícia, pode falar. Acho que Joelma ou Patrícia, não sei quem levantou a mão primeiro. A Joelma levantou a mão primeiro. Ok, então vamos lá. Falando em epigenética, né, a gente estuda muito isso em constelação. Hoje, em constelação, a gente usa bastante epigenética, né, porque não é só a questão de genes, mas a questão emocional que a gente traz. Isso já é aprovado, né, na década de 80 já tem experiências assim, científicas e provado. Mas, assim, essa parte é bem complexa, né? Hoje eu fiquei ouvi vários professores, aquele negócio. Aí eu falei assim, Jesus, Kardec, eu acho que a evolução espiritual, quando a gente aprende, eu acho que foi tirado muita coisa daí. Porque, na verdade, as mônadas elas são formadas por átomos. E acho que desde o princípio, né, foi átomos, foi juntando, para tudo aquilo que a gente já aprendeu, né? E dentro da evolução do ser humano. Tem muita coisa a ver, não tem, Ricardo? Joelma, eu queria só que você repetisse um pouco a frase, que eu não entendi. A mônada não é formada por átomos. Tudo bem? Então, não, isso, eu sei, mas todas as matérias e tudo que eu sei é formado por átomos, certo? Certo. A ideia da evolução que a gente aprende dentro do Espiritismo foi tirado muito, assim, desse contexto, né? Porque ele traz uma ideia de evolução, de começar ali, depois vai um ser maior. Isso que eu queria entender um pouco. Tá, então. O que acontece é uma evolução a par. Né? Caminham juntos. Material e espiritual. Então, o material, ele influencia sobre o espiritual, a conquista do espiritual influencia o material. E assim a gente vai subindo, evoluindo. Ok? Essas ideias remontam à antiguidade. É como a reencarnação também. Kardec, a espiritualidade vem falar sobre a reencarnação, não está colocando como algo novo uma descoberta da doutrina. É o desenvolvimento de uma ideia espiritual que já vem lá de Platão. Né? Platão não pode ter não mencionado exatamente a mônada, mas ele vai falar que é um princípio também metafísico, que ajuda a governar as coisas, que modela as formas. Né? Então, o que a doutrina faz é isso, é trazer isso para uma linguagem moderna. No meio espírita, a gente se apropriou da palavra mônada. Kardec talvez nem quisesse isso, porque o Kardec era muito rigoroso. Então, Kardec faz assim, ó. Ele chama, por exemplo, o nascimento do espírito de um princípio individual, inteligente, mas ainda em grupo. Depois, esse princípio inteligente, que nasce num primeiro momento como se fosse uma geleia de muitas unidades de princípio inteligente, e se individualiza. É a diferença que você tem, por exemplo, de um cardume de sardinha para um golfinho, para um outro peixe.
ok? Um tem comportamento coletivo, o outro já é individualizado. E aí isso vai se desenvolvendo. Chega uma hora que o princípio inteligente individual para Kardec, quando entra ali no item 3 do Leibniz, Kardec vai falar que é espírito, com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo é quando adquiriu consciência, racionalidade. Antes, para Kardec, quando se fala em animal, vegetal, e até mesmo lá a mônada no mineral, para ele é espírito com E minúsculo. Ele faz essa diferenciação no Livro dos Espíritos. Ok? Então, assim, é mais uma questão de nuance, mas o mais importante é pegar a ideia em geral. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta. É por isso, então, que assim, a doutrina apresenta isso, desenvolve isso. Hoje, por exemplo, nós temos acesso a diversas encarnações do espírito para poder saber como é que funciona a lei do progresso, como é que funciona a reencarnação, a lei de ação e reação. Então, vem desenvolver com mais detalhes assuntos que já permeiam o conhecimento de muito tempo. Não é nenhuma apropriação, vamos dizer assim. É um desenvolvimento de uma ideia, de algo que... E o Kardec, nas obras básicas, ele vai falar sobre isso. Ele fala que a verdade está esparsa em muitos lugares. A verdade está esparsa. Então, as religiões todas têm um pouco da verdade. Ok? Em um conceito ou outro. O que vai acontecer é que lá na frente nós vamos conseguir unificar tudo isso. Né? Mas até lá exige de nós paciência aí, né? Os inúmeros conceitos que nós temos sobre os assuntos. Tudo bem? Consegui atender, Joelma? Alguém quer falar alguma coisa sobre mônada? A gente vai passar para um assunto diferente agora. Ricardo, eu até anotei aqui uma reflexão mesmo, eu pensando, né, com os meus botões. Será que cada ser humano é uma mônada diferente? Porque a gente vê aqui que uma nunca vai ser igual à outra e que se influenciam através da harmonia pré-estabelecida? Isso me veio na cabeça porque a gente tem uma teoria, isso já foi comprovado, né? Se você pega, por exemplo, um setor de uma fábrica, por exemplo, que tem muitas mulheres e elas convivem não só ali, mas depois se encontram no final de semana, passam a ser mais amigas, inconscientemente, até o ciclo menstrual acaba ocorrendo de ser harmonizado, sabe? Acontece tudo praticamente no mesmo período. Então, eu fiquei pensando, se aqui fala que uma mônada não é igual à outra, se nós somos uma mônada, será que também... E aí, porque, por exemplo, por que está esse grupo aqui hoje estudando isso e não um outro grupo? Sabe, eu acho que essa questão dessa harmonia pré-estabelecida, ela já vem mesmo daí de dentro da mônada, né? Sim. Inclusive, tem a lei do semelhante, né? O semelhante se atrai. Então, assim... Bem. Bom, vamos pensar assim. Cada um tem uma história, né? O que faz a individualidade de cada um é a história pregressa de cada um de nós. Nós somos o que somos hoje porque cada um viveu uma história única. Se Deus criasse todos iguais, então, o software é igual, vou ser justo, tudo igualzinho, e desse a vida igual para todos, o que resultaria disso? Nenhuma evolução, né? Nenhuma evolução, monotonia. Né? Já pensou se todo mundo fosse, eu olhava para o outro é igual a eu, não é diferente. E a história nossa é a mesma. Então, é criado simples, ignorante lá atrás, vai adquirindo uma individualidade, que essa individualidade é a soma das personalidades que nós cultivamos ao longo das existências. O Ricardo hoje está apresentando para vocês uma persona, mas eu sou muito mais do que essa persona que vocês estão vendo. Eu sou uma individualidade que, no momento, é essa persona que transparece mais, mas tem outros aspectos da minha personalidade que, muitas vezes, eu mesmo desconheço.
estão lá nos porões do inconsciente e tudo mais. Ok? Peraí, pode falar. E sem causar polêmica, pegando essa afirmação sua de que os semelhantes se atraem, eu jogo a contrapartida usando a matemática. Olha que coisa sublime. Só que na matemática e física a gente aprende e percebe que sinais opostos se atraem, sinais iguais se repelem, certo? Matemática é vida. Então, olha como Deus é sábio. Por que que os sinais iguais se repelem? Porque eles já não precisam aprender mais, não precisam se somar. E sinais opostos se atraem, porque juntos, aí entra a Patrícia, eles vão formar uma, entre aspas, 2 JM, 2 FM, 2 filhotinhos de mônada, sinal positivo, sinal negativo, formam uma harmonia igual a H. Está feita a matemática com a beleza da vida nesse pedacinho de intervenção. Então, aí as leis são complementares, né? Você tem a lei dos opostos. Os opostos se complementam. Então, assim, quando a gente pensa no mundo espiritual, há várias faixas vibratórias. Naquela faixa estão os semelhantes. Agora, então, assim, ser bom no mundo espiritual é fácil. Eu estou ali numa faixa vibratória onde as pessoas são boas também. Agora, cai aqui na Terra. Vem para o mundão. Nós vamos lidar com o contraditório, com o oposto. Aí eu vou testar se eu sou bom mesmo ou não. É aí que nasce o aprendizado, o crescimento. Ele vem do confronto com o diferente. Então, é necessário também. Então, o que acontece com o espírito é isso. Ele tem as suas vivências, mas ele também é influenciado pela cultura, pelo semelhante, pelas situações que a vida traz. São injunções externas que nós recebemos. Agora, como você vai lidar com essas injunções, está muito na condição do espírito. Quanto mais o espírito é animalizado, mais ele reage na lei de ação e reação. Bateu, levou. Quando o espírito é espiritualizado, falou, bateu, opa, peraí. Não é bem assim. Eu já aprendi que talvez a melhor reação não é bater ou levou. Então, eu já estou um pouco mais independente do que aquele outro que fala assim, não, bateu ou levou. Então, eu andei um grau a mais na escala da animalidade. Os que estão mais próximos da animalidade, do estado primitivo, são mais governados pela lei de ação e reação. Os que evoluem adquirem, por ter mais responsabilidade e consciência, maior liberdade no seu livre-arbítrio. Ok? Então, quando a gente pega que os espíritos superiores têm muito mais liberdade, inclusive eles conseguem volitar, né? Eles falam no mundo espiritual, eles têm essa capacidade de volitar, enquanto que o espírito denso ainda não. Ele tem uma maior liberdade do que nós ainda não temos, porque ele tem já uma condição para isso. Ok? Tudo bem? Então vamos lá para o próximo. Verdade de fato e de razão. A gênese da verdade. Essa é uma preocupação do Leibniz, que é a epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Como é que o homem conhece? E aí entra o debate do racionalismo e empirismo. Conhecemos através das ideias somente? Conhecemos através dos sentidos somente? Conhecemos através dos sentidos e razão em conjunto? Nós já vimos um pouco disso, né? Já chegamos à conclusão, na última aula do Custódio, que nós precisamos dos dois. Percepções, né? É aquele exemplo. E a pessoa que não tem sentido nenhum, como é que ela consegue adquirir conhecimento? É difícil, né? Então precisa. Mas só a percepção empírica, ela é enganosa muitas vezes. Então precisamos da razão para mediar. Então percebemos através da sensação e mediamos com a percepção e a compreensão da percepção. Ok? Então, aí, como Leibniz vai dizer o seguinte, ó, de acordo com Leibniz, a razão afirma que uma coisa só pode existir necessariamente se, além de não ser contraditória, ouvir uma causa.
houver uma causa. Causa de origem e causa final, que a faça existir. Então, daí ele tira 2 princípios. As verdades de razão, que são evidentes a priori, independentes da experiência, prévias à experiência, são necessárias, fundam-se no princípio da não contradição, como na proposição 2 mais 2 são 4. Não poderia não ser, não cabe contradição. Então, verdade e razão é isso. O triângulo tem 3 lados. Pronto. Está definido pela razão. O círculo é um raio, né? Um redondo, por aí vai. Agora, verdades de fato que são contingentes. Contingentes é o que vão pelo acidente, né? Casuais. Então, a razão resulta de uma infinidade de atos passados e presentes que constitui a razão suficiente pela qual ela se dá agora. São atestadas pela experiência. São as verdades científicas. São de um jeito, mas poderiam ser de outro. Então, o Leibniz está colocando o seguinte, que todas as verdades da razão que o homem elabora através do conhecimento, onde ele coloca, então, uma lei, uma teoria, são verdades contingentes, que podem ser alteradas, modificadas pelo tempo. E aí cabe a nós identificar o que é verdade da razão e o que é verdade de fato. Que são essas verdades contingentes. Né? Aí, então, ele vai dizer que em Deus desaparece a distinção entre verdades de fato e verdades de razão, porque Deus conhece toda a série infinita de razões suficientes que fizeram cada coisa, seja aquilo que é. Então, vamos dizer assim, a verdade da verdade, só Deus. De resto, né, nós temos algumas verdades da matemática, da razão, dos conceitos, algumas que a razão identifica prontamente, sem maiores argumentos, mas outras também que são construídas. É uma questão que a gente vai entrar na aula posterior do Kant, que é aquela onde eu coloco, por exemplo, a casa é vermelha. Será que é vermelha? Se eu for daltônico, pode ser que ela seja verde. Então, já não é uma verdade, ok? É uma verdade contingente, vai depender aí da situação. Então, é quando a gente coloca um predicado, né? Dá uma qualidade para uma definição. O círculo é vermelho. Se eu falar o círculo, todo mundo já entende o que é o círculo, é uma verdade de razão. Agora, se eu falar que o círculo é vermelho, já é uma verdade de fato. Então, eu observei e aquele círculo é vermelho. Se eu falar um círculo, a gente não vai discutir muito. Podemos discutir a natureza do círculo, como é que ele é formado, aí é outra história, mas se o conceito está estabelecido, ele é uma verdade da razão. E é a partir dele que a gente parte construindo o conhecimento. Aí é onde a gente coloca qualidades. E no Kant a gente vai ver que são os predicados. E a gente acrescenta ao raciocínio. Por isso ele é interessante, porque quando eu falo o círculo, não tem discussão. Quando eu falo o círculo vermelho, pode haver discussão. Ah, mas é o círculo vermelho inteiro? Ou é só o traçado? Mas eu estou vendo aqui, para mim não é vermelho, é verde. Aí gera conhecimento, que gera, né, esse predicado é vermelho, gerou um novo conhecimento. Nós vamos ver isso mais lá no Kant, na aula que vem. Tá bom? Mas aí o Leibniz está tentando alinhar isso, né? Trazer essa diferenciação. Leibniz e Deus. O que o Leibniz falou sobre Deus? Para Leibniz, uma vez que tudo tem uma causa, uma razão, então Leibniz é aquele que entende que para tudo que está no mundo é contingente, o mundo é uma contingência. O que quer dizer contingência? É algo que não se explica por si mesmo. Precisa de uma explicação anterior. O mundo não se explica por si mesmo.
Ok? A dificuldade de explicar o mundo como ele é, essa inteligência que a gente vê por trás das coisas. Onde é que está a causa disso? Então, para Leibniz, é Deus. Né? Então, a procura dessa causa única, da qual tudo é derivado. A origem, o ponto que tudo começa, aquela causa não causada, é para Leibniz o mesmo Deus. Deus tendo dado alma às faculdades, de que está ornada, quer dizer, o próprio Deus também tem alma, não deixou de imprimir nela o seu testemunho, pois os sentidos, a inteligência e a razão nos fornecem provas manifestas de sua existência. Está lá em Leibniz, né? Esse aqui é o livro que fala sobre Leibniz. Isso que aparece a data aí de 1988. Está faltando o nome do livro aí, eu esqueci de colocar. Palavras do Leibniz: a organização do cosmos, a constituição dos seres, os mínimos detalhes que permitem uma ordem do universo, se deve ao controle mental desse ser divino. O intelecto de Deus é, com efeito, a região das verdades eternas, ou seja, das ideias, das quais tais verdades dependem. Sem o intelecto divino, portanto, nenhum real estaria contido no possível e não só nada existiria, mas nada poderia jamais existir. Os propósitos. Então, veja a visão grandiosa de Leibniz, uma visão teleológica, quer dizer, há um finalismo no mundo, e ele vai de encontro ao Platão quando ele fala em verdades eternas, ideias das quais parte de um ser superior, que vai remontar ao mundo das ideias lá de Platão. Ok? Vou passar aqui mais um. Leibniz continua falando, então, para nós de Deus. Ele vai falar assim, ó, se houvesse alguém suficientemente racional, aí é o 18.5.1, esse item, eu criei e coloquei à parte, não está na apostila, tá, gente? Se houvesse alguém suficientemente racional para supor que o homem é o único ser dotado de conhecimento e sabedoria, que teria sido formado por puro acaso, é que este mesmo princípio cego e destituído de conhecimento que conduz todo o resto do universo. Eu o advertiria a examinar a censura sólida e cheia de ênfase de Cícero, que está lá no livro Legibus, no livro 2. Então, o Cícero, lá no passado, filósofo lá no passado, pensador, já falava isso, já advertia, ó. Se alguém olhar tudo isso que está à nossa volta e falar que isso é fruto do acaso, eu faço uma advertência. Espera aí, como assim? Então, toda essa construção ao nosso redor é por acaso? Questionável, né? Então, certamente, dizia ele, né? Ninguém deveria ser tão totalmente orgulhoso para imaginar que existe dentro dele um entendimento, uma razão, e, sem embargo, não existe nenhuma inteligência que governe o céu e todo esse vasto universo. Isso é as palavras de Cícero, tá bom? Esse parágrafo aí é o Cícero. Em busca de uma matemática divina, capaz de explicar tudo, Leibniz diz que Deus escolhe sempre os caminhos que permitam haver o máximo de bem no mundo, seguindo a teleologia de Aristóteles, e procura analisar os propósitos. Então, para tudo tem uma finalidade e uma causa que gerou essa finalidade. Tudo bem até aí? Comentários? Eu fico até assim, eu gosto muito dessa maneira grandiosa de enxergar Deus, né? Muito longe do Deus do Velho Testamento, do Jeová lá que participava de batalhas, que Moisés discutia com ele, que Moisés repreendeu ele. Né? É uma outra visão. E a doutrina espírita vai nessa direção, né? Uma visão deísta. Então, mas está mais perto do que Jesus falou de Deus, né? Sim, está mais próximo do que Jesus disse. Então, aí, esse é o que eu coloquei lá no grupo, né? A luta de titãs. Leibniz versus Voltaire. Vamos colocar primeiro o pensamento de Leibniz, né?
O Leibniz, ele fala que há realmente uma tensão entre a grandeza de Deus e a existência do mal. O Leibniz procurou responder isso, porque o mal é a única coisa que escandaliza muita gente, e fala assim, mas se Deus é bom, não deveria permitir o mal. É a nossa maneira de ver Deus, né? Antropomorfizada, e por aí vai. Então, o Leibniz vai se esforçar para responder isso, porque ele também, além de filósofo, ele é um filósofo cristão. Está aí no texto, ó, filósofo cristão Leibniz. Escreveu a Teodiceia para mostrar como um Deus sábio, poderoso e bom poderia, no entanto, permitir um mundo com sofrimento e maldade. Segundo Leibniz, Deus teve que escolher entre vários mundos possíveis antes de criar o mundo em que vivemos hoje. E como Deus é onisciente, onipotente e totalmente bom, Deus necessariamente escolheu criar o melhor mundo possível. No entanto, o melhor mundo possível, evidentemente, contém o mal, que é o mundo que a gente conhece. Então, quando Leibniz diz que Deus escolheu criar um mundo melhor possível, ele não quer dizer que cada coisa nesse mundo é melhor. Está dizendo que esse mundo é o melhor dentro das condições em que nós estamos. Ok? Do ponto de vista prático, a escolha do melhor mundo significa que o mal que experimentamos faz parte do plano divino de Deus. Então, essa declaração do Leibniz, que o nosso mundo é o melhor mundo possível, escandalizou Voltaire. Como assim? Aí eu pergunto para vocês, escandaliza vocês também, não? Com a formação espírita não nos escandaliza, porque sem o mal não há progresso, né? Sem obstáculos não há evolução. Então, eu já comentei com vocês que eu tenho anos da ponte, eu fui agnóstico. E o que me escandalizava na questão de Deus era a questão do mal. Falava, bom, mas então se existe um Deus, por que tanta maldade, deficiência, diferença entre as pessoas, uma série de coisas. Aí vem a doutrina e nos dá uma resposta. Então, para o espírita, esse é o melhor mundo possível? E aí? Eu acho que é. Sim. Para mim. Mas por que ele é o melhor mundo possível para nós? Em termos gerais, a gente sabe que não é. Tem muitos felizes. Porque para o grau de evolução que nós estamos, é o melhor que nós podemos ter, né? Para este momento e para o nosso conhecimento, né? Para o nosso crescimento. Muito bom, Patrícia. É isso, porque na equação de Deus entra o livre-arbítrio. E no exercício do nosso livre-arbítrio, se a gente só fizesse o bem, que valor teria o bem? Né? Se a gente fizesse o bem mecanicamente. A gente tem que conhecer o mal para justamente ter valor no bem. Então, essa é uma qualidade de mundo que é intrínseca à nossa condição espiritual. Então, aí é uma contribuição legal que a gente pode dar nesse debate, né? Peraí, tudo bem, você está falando o quê? Melhor mundo possível? Melhor mundo possível para Deus, não, porque com certeza ele faz mundo perfeito. Agora, Jesus deixou claro que esse mundo aqui, né, não é aquele mundo que Deus gostaria, que nem Jesus gostaria. Né? Aí entra a nossa parte na equação, a nossa variável da equação, que somos nós. No exercício enquanto coletividade de espíritos, estamos num mundo de prova e expiação. Ok? Então, a doutrina ajuda na solução do paradoxo, do problema do mal, da teodiceia. Toda vez que vocês ouvirem a palavra teodiceia, é o problema do mal no mundo. E aí, então, agora nós estamos preparados para olhar o que o Voltaire falou e ter uma opinião crítica. Isso aí também não tem na apostila, Ricardo? Não, não tem. Isso é uma informação nova. O que acontece? O Voltaire, eu sou admirador do Voltaire, Voltaire tem uma ironia, um sarcasmo e um brilhantismo, né? Ele fez muita crítica às igrejas, ao Deus Jeová. O Deus Jeová para Voltaire é um absurdo. Deus vingativo, um Deus, às vezes, muitas vezes, menos humano que nós. Né? Porque tem uma oportunidade lá no Velho Testamento, onde Moisés discute com Deus, porque Deus manda a ordem para matar até mesmo as crianças e mulheres. O que, na época, as mulheres e crianças eram poupadas.
Moisés queria poupar. Aí, então, Deus fala para ele, o Jeová fala, não, dessa nação eu quero que todos sejam mortos. E aí gira o atrito de Jeová com Moisés. Aí a pergunta que eu faço para vocês, esse Jeová é Deus? Alguém concebe ele como essa divindade que a gente está tocando aqui hoje? Eu estou falando isso aqui entre vocês, porque se eu falar isso lá fora é uma heresia. Nossa, o Ricardo é herético. Falando lá que Jeová não é Deus. Para o entendimento espírita, nós confundimos espíritos com divindade. Então, tinha o Deus Baal, dos Balaítas. Então, o líder espiritual dos Balaítas se chamava Baal. Tinha o nome de Deus Baal. Jeová, a mesma coisa. É o Deus, vamos dizer assim, o Deus dos judeus é uma deidade menor. E é, então, um governante, um instrutor espiritual do povo judeu, que foi deificado também. Ok? Então, essa confusão a gente fez lá atrás. A gente divinizava os espíritos e considerava... E é só olhar o Jeová, a atitude, os comportamentos, a gente vai ver que é um espírito elevado, sim, conhecia a missão do povo judeu, sim, realizava muitas coisas, sim, mas ainda não é esse Deus que Leibniz está tratando, e a crítica justa do Voltaire, e fazer a crítica a esse Deus. Então, o Voltaire, ele vai ficar escandalizado, ele já estava escandalizado, mas ficou mais ainda, porque houve um terremoto em Lisboa. Sabe quando que aconteceu o terremoto, que morreram milhares de pessoas? No Dia dos Mortos. No dia que estava todo mundo dentro das igrejas. Aí, então, Voltaire vai levantar a mão e falar, tá vendo? Vocês falam desse Deus, mas no dia que as casas de oração estão cheias, casas de orações caíram e mataram muita gente. Então, como é que o Leibniz fala que esse é o melhor mundo possível? Isso é horrível. Ele ficou escandalizado. Então, assim, a indignação do Voltaire é justa, ponto. A crítica é válida, porém, não era isso que o Leibniz queria dizer. No caso do terremoto de Lisboa, cai dentro da lei de destruição, e a gente sabe que tem causas espirituais por trás disso. Ok? Então, aí fica aí o slide para vocês. Fala do livro Cândido, O Otimismo, de Voltaire, onde ele faz essa crítica, né, e rejeita, então, e até brinca, né? Esse livro Cândido, a figura do Cândido é a figura daquele que, religioso, vamos dizer assim, que está dando tudo errado. E mesmo assim, ele fala assim, tá bom, é a vontade de Deus. Vou entrar em oração. Ele está criticando isso. Melhor que você ficar esperando a vontade de Deus é você fazer alguma coisa para mudar essa situação. Transformar ela. Fazer a sua parte. Tá? Então, fica aí. Então, por isso que houve essa crítica do Voltaire, que aqui a gente tenta dar uma corrigida. E o Voltaire, ele aí fala ainda que ele fez isso em tom de sátira, né? Então, ele é um espírito, assim, muito inteligente, que usa a ironia fina como argumento. Fala, Irair. Queria lembrar a analogia que você faz do terremoto quando estavam dentro das igrejas. Você imagina o Voltaire na época que a gente comemora Aparecida do Norte, lá eu morei aí em São José, vocês agora são vizinhos, imagina quantos acidentes que acontecem com romeiros indo para Aparecida e ceifando muitas vidas. Imagina Voltaire falando, tá vendo, vocês vão lá para a Basílica rezar e morrem na estrada? É por aí. Professor, mas hoje existem muitos Voltaire, tem muitas pessoas que têm esse pensamento. E são católicos, são espíritas, enfim, tem crença, acredita, tem fé, não sei como, mas às vezes fala bem isso, principalmente com isso que o Iraí acabou de falar. Já ouvi isso, né? Porque eu moro em São José e realmente a gente fica sabendo de tragédias
E as pessoas falam isso, olha, como é que a pessoa está lá no caminho da fé, acreditando, como é que ela morre, entendeu? Então, é a mesma coisa que acontece quando estoura uma bomba, né? E lá nos muçulmanos que estão lá dentro da mesquita, lá e morre que é motor de gente. Olha lá, mas está orando, está fazendo, né? Mas acho que é coisa de ser humano, né? E não estou criticando ele, mas é uma coisa assim que não é tão difícil de pensar. É uma coisa distante, né? Ele, né? Em outro século, mas assim é uma coisa muito presente. Sim. Inclusive, se a gente for meditar um pouco em relação a isso, o que Jesus falou, né? Jesus falou: no mundo tereis aflições, verão terremotos e mais terremotos, guerras. Então, o próprio Jesus, ele não passa pano na situação. O mundo é difícil mesmo, mas tenha fé, vai em frente. Tem coisa que não tem jeito. Teremos que passar, né? Então, assim, é um pouco disso, né? Não achar... Porque, assim, a fé não pode ser só nos dias de bonança e de alegria. A fé, ela tem que aparecer também diante das dificuldades. O professor, por exemplo, mas falando isso que Jesus tudo colocou, mas assim, quando tem as tragédias que podem ser evitadas, como a do Brumadinho, como aquela de Ubatuba, agora recente, aqui em Ubatuba não, foi São Sebastião, né? Ou seja, tem coisas que podem ser evitadas, não é? Igual você falou assim, Voltaire falou, mas você acreditava em Deus, igual você acabou de falar, né? Além de ficar esperando, é vontade de Deus, então, nossa, vai acontecer mesmo. Mas tem coisas que são bem visíveis que poderiam ter sido, como é que fala? Previstas, né? E não ter acontecido. Sim. Patrícia? Falando de Brumadinho, né, a gente vai cair de novo naquela história, né? Depois que o barco afunda, né, um monte de coisa poderia ter sido feita. Uma explicação espírita que eu ouvi sobre Brumadinho, sobre a morte do Ayrton Senna, são seres humanos, são espíritos que vieram com a missão de serem heróis, né? De exatamente gerar um impacto de tal forma que a humanidade parasse e falasse, não, peraí, para não acontecer outros, vamos estudar agora uma maneira de melhorar tudo isso. Então, a própria morte do Ayrton Senna, o quanto que não melhorou as pistas de corrida, com o próprio Brumadinho, o quanto que já não melhorou as barragens. Eu falo isso porque hoje eu moro aqui em Pomerode, Santa Catarina, meu marido trabalha numa empresa chamada Andres, e eles fazem filtro exatamente para barragem, que é para filtrar aquilo e não precisar ter aquela lama, né? Fica uma terra compacta, é um filtro e a água vai escoando. E depois de Brumadinho, assim, muitas empresas foram atrás deles e de concorrentes para fazer isso, e não teria ido se não tivesse acontecido, né? Então, tem algumas outras visões, né, desses acontecimentos, como terremotos e tudo mais, para a gente entrar no alerta e melhorar ainda mais a situação dos próximos, né? Como a gente viu, todos esses lá atrás vieram pensando, melhorando, para que hoje a gente tenha essa vida que temos hoje. E cabe a nós, né, melhorar daqui para frente, sabe lá com qual missão nós viemos, para que também o futuro seja cada vez melhor e numa evolução mesmo, né? Perfeito, Patrícia, muito bom. Então vamos lá, nós estamos com o tempo aí meio corrido. Esse é um assunto que eu queria mostrar para vocês, até quando teve aula de Spinoza, eu comentei sobre a questão do conatus, que é esse ímpeto, né? O conatus é um ímpeto, que esse ímpeto está na natureza, o ímpeto da vida. Então, historicamente falando, o conceito conatus, que foi estabelecido principalmente por Hobbes, né? Foi de suma importância no pensamento de Leibniz. De acordo aí com o francês Pierre Costabel, que é um historiador de ciência, né? No seu livro Leibniz em Dynamics, o conatus hobbesiano foi absorvido por Leibniz. É um conceito que veio do Hobbes, o Leibniz se apropriou e desenvolveu. Então, foi absorvido na íntegra, sem hesitação, pelo pensamento de Leibniz, e tanto na sua síntese quanto na sua semântica. E o Leibniz deu o nome de vis viva, que do latim é força viva. É um termo histórico usado
para a primeira descrição registrada do que agora chamamos de energia cinética, uma formulação inicial do princípio de conservação de energia. Essa proposta do Leibniz foi feita durante o século XVII. A teoria era controversa, pois parecia se opor à teoria de conservação do Newton, né, de René Descartes, e as duas teorias agora são entendidas como complementares. Ok? Então, há uma tendência à inércia, mas também um dinamismo presente. A teoria foi eventualmente absorvida pela teoria da energia, embora o termo ainda sobreviva no contexto da mecânica celeste, por meio dessa equação que aparece nessa figurinha que eu coloquei no slide, que é a equação vis-viva. Tá? Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Rapidinho. Aí a equação vis-viva. Ok? O S alongado é uma criação do Leibniz. Então, na matemática, o Leibniz é muito visto. A gente vai ver a controvérsia do Leibniz com Newton no próximo slide aí. Ok? A questão dessa força viva, desse ímpeto que há na natureza, ela é importante, e o Spinoza falou sobre ela. E hoje, por exemplo, nós temos na figura do filósofo espiritualista Henri Bergson, vocês vão estar vendo mais para frente, aquilo que ele chama de elan vital, que é um ímpeto também, é uma necessidade da existência. O Schopenhauer falou sobre isso também. Schopenhauer falava que a natureza é formada por vontade, existe uma vontade na natureza de ir para frente, de um ímpeto de superar as dificuldades. Ok? Nasce lá nesse conceito de conatos, que passa pelo Spinoza, a gente viu, e vem até os dias de hoje com diferentes interpretações, modulações, mas quando a gente fala em vitalismo, vocês já devem ter ouvido falar a palavra vitalismo, que vem de fluido vital. Esse fluido vital seria essa energia, esse ímpeto que anima as coisas, que dá vida, que busca se auto-perpetuar, e por aí vai. Por isso a importância desses conceitos. Ok? A gente vai conhecer o conceito na moda filosófica, como a gente está fazendo aqui. Ok? Vamos lá? Aí, então, a controvérsia, né? Essa é a controvérsia famosa, né? No estudo do trabalho do Blaise Pascal, leva Leibniz a chegar às mesmas conclusões que havia chegado Newton, alguns anos antes. Ele tinha em mãos, então, um método muito importante devido à sua abrangência. O Leibniz desenvolve a teoria fundamental do cálculo, em 1677, que foi aplicado na Europa, embora Newton já tinha falado sobre ele. Não tinha estudos não publicados, né, sobre o assunto. Ele tinha em mãos um método muito importante, porque o método do Leibniz, apesar de ser muito parecido com o do Newton, ele é mais abrangente. E hoje ele é bastante usado. Então, o Leibniz desenvolve, então, essa teoria do cálculo, e ele é assim, independente de uma função ser racional ou irracional, algébrica ou transcendente, aí entra o lado espiritualista, termo criado por Leibniz, as operações de encontrar somas integrais e diferenças diferenciais poderiam ser sempre aplicadas. O destino havia reservado a Leibniz a tarefa de elaborar uma notação apropriada para essas operações, assim como a nomenclatura cálculo diferencial e cálculo integral, ambas utilizadas nas escolas. Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro ano de engenharia e ter limite, derivada, cálculo integral. E quem fez conhece um pouco, sabe, da complexidade desses cálculos. São cálculos muito complexos. Tá? Vamos lá, então, avançando, está indo para o final da aula. Só ver aqui o próximo slide. E aí, então, temos a conclusão, né? Vou ler a conclusão e a gente vai olhar, então, aquilo que a gente comentou lá no início, né? Do pensamento espírita em relação ao que o Leibniz entendia por mônada. Qual a diferença, né? Então, conclusão.
Apesar da literatura espírita tratar com certa constância o termo mônada, representando o que chamamos de princípio inteligente, na fase pré-hominal, podemos perceber que os conceitos não se equivalem integralmente. Primeiro, porque na visão de Leibniz, o ser humano é composto de várias mônadas, e no conceito espírita, ao homem corresponde um único princípio inteligente, o qual, na fase hominal, denominamos espírito. Um outro exemplo é o termo karma, importado da filosofia oriental. Então, seria uma apropriação indevida que a gente faz. Existe uma diferença, porque o Leibniz enxerga a mônada como um átomo metafísico, enquanto que, para a doutrina espírita, o princípio inteligente é uma unidade, vamos dizer assim, não é formado por várias mônadas, não é formado por vários princípios inteligentes. Ele é algo único, indivisível. Ok? Essa seria a diferença. Então, nesse curso aqui, dentro da filosofia espírita, procuramos evitar o uso do termo mônada, para tornar mais claros os conceitos espíritas, evitando assim introduzir pensamentos previamente concebidos, distintos daqueles próprios da doutrina. Independente da terminologia, podemos afirmar que Leibniz, com seu conceito de mônada, vem a ser um precursor, aí eu lembro do Iraí no começo da aula, né, do espiritismo, no tocante ao princípio inteligente. Aí já tinha levantado essa bola, né, sobre o Leibniz ser um precursor aí. Ok? Gente, alguma pergunta final? Essa diferença ficou aí um pouco clara? Eu penso assim, quando a gente pensa no espírito, vamos pensar num todo único, individual. Mesmo que ele seja revestido por um corpo espiritual, mas o espírito em si é algo íntegro, não é formado por partes. Agora, quando a gente fala do espírito encarnado, aí ele tem várias camadas. Corpo denso, duplo etérico, perispírito, e aí entre outras coisas. Ok? Eu entendo assim, a matéria, por ela ser feita de átomos, e ela ser a junção, tudo que nos cerca é a junção de vários átomos, está sujeito ao princípio da entropia, que é da desorganização. Tudo que está junto, se formou como uma estrutura, com o tempo, faz. Isso não vale para o espírito. Ele é um todo único. Ele só se expande, mas não é formado por partes. E aí eu alinho com o pensamento espírita. Ok? Quando fala do corpo do homem, aí é outra coisa, porque o corpo físico tem pequenas unidades, princípios inteligentes, que são as células. Mas não é o homem. O Ricardo não é o corpo. É o espírito que está dirigindo, governando um corpo. E aí, sim, sobre a tutela minha, de vocês, cada um, a gente está influenciando essas pequenas, minúsculos, vamos dizer assim, princípios inteligentes que ainda trabalham por estímulo, né? Estímulo-resposta, né? Se eu cutuco aqui, reage ali. Ok? Aí seria uma visão integral do homem, né? Como um todo. Perfeito? Algum comentário final? Então, vou tirar aqui o slide. Fique à vontade para algum comentário, pergunta, estou à disposição. Muitas dúvidas? Todo mundo quieto? Então, é o sinal que ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Se não entenderam nada, pelo amor de Deus, manda pelo WhatsApp, que eu insisto em querer que vocês entendam um pouco melhor esse assunto. Tá bom? É muito reflexivo, aí fica todo mundo quietinho, só pensando. Sim. E é aquilo que a gente sempre comenta, né? Você vir com uma bateria de assuntos desses numa aula, vai ficar a semana inteira nas nossas mentes, as dúvidas vão surgir, e aí a gente faz aquele exercício que aí eu me sinto gratificado, que é ter estimulado vocês a pensar num grande filósofo espiritualista, do Leibniz. Mauro, um último comentário? É muita informação, né?
É muita informação, então, de fato, precisa tempo para processar tudo isso. Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu intercalei aqui alguns momentos, mas foi bacana, foi muito bom. Perfeito. Tudo bem? Então, já que nós subimos as alturas metafísicas, alguém está inspirado aí para fazer esse maravilhoso encerramento, né? Nem que seja simples, mas de coração, né? Bonito. Fique à vontade aí. Quem gostaria? Sente inspirado? Ricardo, eu acho que assim, para finalizar, né? Não sei se o encerramento, mas eu acho que a palavra de hoje acho que é gratidão, né? Gratidão por esse conhecimento, gratidão por ter pessoas como você, voluntário, para nos ensinar, gratidão por a gente estar com um grupo que participa, que faz a gente crescer junto, né? Então, acho que a gente pode encerrar com esse sentimento mesmo de agradecer a todos, de gratidão ao momento, a você, ao grupo, por Deus ter nos permitido estar aqui neste momento, nessa noite. Acho que é isso. Amém, Patrícia. Melhor do que isso. Nós que agradecemos. Como o Ricardo disse, foi maravilhoso. Nós que agradecemos. Muito bom, gente. A gente se sente realizado de estar junto com vocês, poder trocar essas ideias, tá bom? É isso aí. Gente, legal, foi bom revê-los. Boa semana. Então, gente, melhor abraço, como diz o Ricardo, né? Melhor abraço. E semana que vem é Kant, hein? Vai ser um pouquinho mais. A sacola vai pesar um pouquinho mais. Forte abraço, gente. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite.